Mas é interessante que assim os bancos eles estão meio retraídos, né? Do ponto de vista de acionistas, né? Isso me chama um pouco de atenção, porque a gente que é um pouco mais velho, a gente aqui, eu, no caso, que vocês são todos mais novos, né? Mas nós mais velhos, a gente lembra daquele Daniel vai banqueiro fazer antigo. 65 semana que vem. Daniel vai fazer 65 semana que vem. Mas tô bem conservado. Não tem cabelo branco, acho que talvez um pouquinho aqui, né? Não sei se eu... Mas já tenho. Mas o banqueiro dos anos 90, dos anos 80, 90, começo dos anos 2000, é aquele cara que tinha faca nos dentes, sangue nos olhos, e, pô, ROI, retorno, meritocracia, etc, né? E hoje talvez o André Esteves seja o último remanescente dessa safra, vamos dizer, de banqueiros, né, que de fato inspira essa busca aí por cada vez mais retorno. Os outros parece que se burocratizaram, né, que estão muito aí voltados aí para virtuosismos diversos, né, mas eu estou falando isso muito mais na imagem, né, e claro que a imagem ajuda a prestação. O Itaú, por exemplo, é um short aí da indústria, né, todo um monte de gente se financia aí em diversos ativos comprando o Itaú. E aí você vê lá o Itaú baratíssimo, né? Nos últimos anos ele construiu no seu portfólio, comprando um pedacinho aí com 6 bilhões de reais da XP, metade. 3 anos depois virou 40, né? Quer dizer, ele fez 1 ano e meio 2 anos de resultado num investimento, né? Então, de fato, do ponto de vista e olhando numa perspectiva de longo prazo, os bancos sempre tiveram a capacidade de atrair capital humano de primeira capacidade, da melhor estilo intelectual, pessoas muito competentes nas diversas áreas, desde engenharia, finanças, etc., né? E se reinventar. Então, isso sempre me deu muita tranquilidade em olhar a empresa como tal num horizonte mais longo. Então, eu lembro do período que a inflação desapareceu, né? A hiperinflação desapareceu lá na época do Plano Real. Muitos falavam agora os bancos vão minguar porque eles ganhavam muito dinheiro com float, né? Aquele caixinha das pessoas físicas lá nas contas correntes parado. Mas muitos faliram naquela época ali. Alguns faliram, né? Na década de 90, muitos, eu diria até que muitos faliram. Então, aí você pega o Itaú, Bamerindo, Econômicos. Era um banco, vamos dizer, com Marca, foi Sindan depois, um monte de coisa. Foram levas, né? Você teve início dos anos 90 lá, o Nacional, Bamerindos, Noroeste, né? Quer dizer, foi um outro período. Não, o né? Econômico também. Econômica, né? Mas aí tinha questões, tiveram muitas fraudes, tinha muitas coisas, né? É verdade. E assim, as fusões e aquisições, né? Quer dizer, os bancos que remanesceram foram comprando as partes saudáveis desses bancos, né? Quer dizer, teve o Proer, o Proes, tudo isso aí, né? A hiperinflação e o fim da inflação ele trouxe uma mudança para o setor. Mas os bancos se reinventaram, aí passaram a comprar FIIs, né? E, por exemplo, quando teve a época das privatizações, o Itaú, eu lembro quando o Itaú comprou o Benji, se não me engano foi em 98, ele conseguiu uma isenção do compulsório, né, no caixa do Benji. O Benji, na época, assim, só com a Selic em cima do caixa do Benji, ele praticamente pagou o banco. Ou quando comprou o Banespa por um real, né? Quer dizer, a parte. Então, assim, você sempre teve tendências que geraram valor. Aí teve a época do asset, né, tem época que ganha muito com asset na parte de serviço, teve a parte da adquirência, né? Então, cara, aí faz o IPO, depois recompra. Enfim, e agora, o que está acontecendo? Agora tem as fintechs, então já surfou aí a XP, né? Ele pegou o carona na XP, fez um resultado formidável, saiu, né? Já distribuiu as ações. Eu diria que ele não surfou, não. Ele ainda vai surfar, porque ele não tem aquela opção de compra, de comprar mais uma participação agora. Tem mais um quiquinho. 11 ou 12%. Não é um tiquinho, não. É um número interessante. É que ele pegou 50, ele pegou metade, né? Ele pegou 6 bi, mas de fato, né? Então, ele de fato conseguiu, vamos dizer, gerar muito valor. Agora, onde eu acho que tem a próxima pernada de valor nos bancos? Eu vejo na redução de custo. Porque hoje, até a pandemia, acho que ela facilitou. Você vai nas agências aí de banco, não tá fechada, né? Você vai 2 da tarde, fechado. Vai no almoço, fechado. Tá sempre fechado, né? Quer dizer, as pessoas já estão basicamente não usando mais as agências físicas. Então, o que vai acontecer? Você vai ter agências virtuais, né? Quer dizer, eu sou da agência da rua XPTO. É verdade, vai ter talvez juntar 3 agências em uma, você tem lá alguns que vão para a agência, mas um monte de gente que vai ficar
virtual, né? Então você tem redução aí de 4 mil agências aí que podem virar, sei lá, 1.000, talvez 2.000, 1.000 ou 500. Pessoas, cada vez vai precisar de menos gente, então a gente tem investido muito nessa parte de tecnologia. Então, assim, por um lado você tem receitas que foram comprometidas, por exemplo, TED, DOC, com o Pix, né? Ou a taxa de adquirência, que era 4, chegou a ser 4% no varejo, hoje um pouco mais de 1%, mas enfim, a concorrência aumentou muito. Mas, por outro lado, você também você não precisa daquele caminhãozão. E as fintechs, elas vão precisar também mostrar como que elas vão rentabilizar essa base de clientes que elas levantaram. Então, por exemplo, o Banco Inter é um desempenho fantástico, né? Se você olhar aqui que era o Inter há 3 anos, o que ele é hoje, né? Mas a pergunta é, e como que vai remunerar? Porque o cliente entra no Inter, aí tem o limite do tamanho do TED, por exemplo, do DOC, enfim, se não me engano, 5 mil. Você vai querer fazer mais, aí você começa a pagar. E é o que o Itaú também faz. O Itaú, todo mundo reclama, o Itaú é caro, isso é até verdade. Mas o Itaú, por exemplo, vai fazer um câmbio no Itaú, né? Você fica chocado. A gente cobra 4% de spread no cartão de crédito. Daí você fala, como que eu fujo disso? Você não consegue, porque tem ainda um cartel que faz. Mas daí alguns bancos, lá, um C6, o BTG, eles começam a oferecer, por exemplo, o spread no câmbio muito abaixo, 0,3, 0,05. Aí você vai no Itaú, você percebe que se você for o varejista pequeno, é uma taxa. Se você comprar 2.000, 4.000, já vai melhorando. Então ele vai fazendo essa segmentação e vai coletando aí esses recursos aí que estão nessa massa de milhões de clientes, né? Então a gente acha ainda que é uma posição, até pelos múltiplos hoje ainda baixos, né? Quer dizer, está negociando. Poucas vezes eu me lembro dele a 150% do book, 170% do book, né? Dado que ele tem um ROI histórico acima de 20%, né? Então é uma posição que nos dá uma certa tranquilidade. Hoje é a nossa terceira maior posição, depois de Petrobras e Vale, né? E a Gerdau um pouco abaixo do Itaú e com muito conforto, né? Quer dizer, eu falo um no-brainer, né? No sentido que já foi mais, né? Porque agora a gente tem questionado um pouco, né? Porque tem visto muito, enfim, os calls eles têm sido muito mais, parece muito mais focado para jornalistas do que para analistas, vamos dizer assim. Né? Ô, André, antes de você terminar, já que você está falando de Itaú, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a expansão que eles fizeram para os outros países aqui da América Latina e que, na minha visão, acabou não dando muito certo, né? Ali Argentina, Chile, Corpbanca e tudo, porque o mercado do Brasil ele já está consolidado há muito tempo, um oligopólio aí entre os bancos que agora, como você falou, as fintechs estão tentando quebrar. Mas isso já se sabia lá atrás, em 2013, 2014, só que eles estavam ainda crescendo receita de serviços. A ideia era realmente expandir, sair para a América do Sul inteira, algo que o Nubank agora está tentando fazer, crescendo para o México e para a Colômbia, por exemplo. Por que você acha que deu errado essa expansão do Itaú, por exemplo, para esses outros países? Porque poderia ser uma saída, né, em termos de receita. Poderia. Você sabe que, infelizmente, o nosso continente ele recebe a alcunha não tão carinhosa de América Latina, né? Lamentavelmente, o Brasil passa por problemas, e os outros também, né? Então, o que acontece? O Itaú, de fato, você apontou bem, o lado, né, assim, ele não conseguia, ele crescia mais que o Brasil, né? O Brasil passou década perdida e mais década perdida e década perdida. Enquanto tinham aquisições, ele ia crescendo via aquisições. Só que chega uma hora que, como você apontou também, já havia um oligopólio. Então você tinha lá os bancos públicos, hora expandem, hora retraem, né? E aí Itaú, Bradesco, o Santander, depois que consolidou bem o Real, e o Safra, vamos dizer, um pouco menor, eles mais ou menos dividiam esse varejão, né? Só que o Itaú, com 20% de ROI, ele está crescendo o patrimônio dele 20% ao ano, né? Com uma expansão, pode ter uma alavancagem de 9 vezes, por exemplo. Ele crescia mais que o Brasil. O Brasil não crescia, então não crescia com o nível de risco que o Itaú estava disposto a correr. Porque isso o Itaú sempre foi muito mais disciplinado que outros. Ele poderia sair crescendo, só que ia ter tomado umas pancadas, né? Ia tomar o risco do Santander. Exatamente. Então o Itaú ele sempre foi um pouco. Então ele optou por expandir pela América Latina, né? América do Sul principalmente. A gente teve o exemplo infeliz da Argentina, que era uma posição que já foi relevante e que hoje é imaterial no Itaú, só serve para dar dor de cabeça, mas eu vejo muito mais hoje como uma opção. Por quê? Porque a Argentina é um país que tem um potencial grande, assim como o Brasil,
Se você me perguntar sinceramente, você vê luz no fim do túnel da Argentina? Neste momento, não, mas talvez daqui a 2, 3 anos os caras resolvam, né, de tempos em tempos o pessoal dá um jeito, né? Vai uma política um pouco mais ortodoxa para arrumar a casa, né? Agora, o Chile foi um sucesso, né? E que infelizmente agora está sob risco, que foi uma surpresa negativa, e a Colômbia também, enfim, o país era um narco-estado, ele deixou de ser um narco-estado e passou a ter um governo muito mais alinhado aí às boas práticas aí econômicas, e de novo agora está numa situação, vamos dizer, intermediária. O Paraguai tem um potencial também, né? Quer dizer, o Paraguai tem tido uma situação boa, ele tem investido, ele tem um país menor, mas assim, eu diria que a expansão do Itaú hoje talvez a gente esteja falando de em torno de 20% dos ativos desses países, né? Então ele é muito mais um banco regional. A regulação no Brasil é pesada, enfim, os bancos ficaram muito regulados, né? Basileia globalmente ficou mais rígida. Então, hoje ser banco também não é qualquer um que vai ser, né? E para dar crédito precisa de balanço. Então, assim, eu vejo que assim, a principal atividade do banco, seja no Brasil, seja nesses países, é meio que garantida, né? Quer dizer, você dá crédito, você se alavancar no crescimento das empresas, somado às operações de investment banking, isso tem um futuro aí meio que garantido. Claro que isso por si só não justificaria você ter 2 vezes book, 2 vezes e meia book, né, na ação. Você precisa também atrelar isso aos serviços, né, receita de serviços, que é uma coisa que eles ainda estão fazendo, né, serviços junto com a parte de M&A. Então, vai ter época que vai ser dívida corporativa, vai ter época que vai ter mais emissão de ação, vai ter época que vai ter empresa reestruturando. Então, os bancos eles têm que ser ágeis nisso, né? Então, assim, eu não usaria o termo que foi mal sucedido. Eu digo o seguinte: o nosso continente, infelizmente, quando ele parece que vai deslanchar, né? A gente chegou até épocas melhores, ele tem esse retrocesso, como a gente está vendo agora. Espero que esse retrocesso pare, que o Brasil não caia também nesse retrocesso, né, de caminhar para um regime mais intervencionista, socialista. Isso acontecer, vão ser fases também, né? Quer dizer, os preços eles já estão descontados também por conta disso. Então são 2 desafios, né, no caso dos bancos. O primeiro deles, obviamente, é o macro, esse ambiente institucional, que eu vejo pouco como piorar, dado que o imposto já está em 45, mais os PIS/COFINS da vida, quer dizer, não tem como piorar muito, por quê? Porque aí você começa a comprometer a fluidez do sistema. Já não faz tanto sentido. Hoje você já tem as fintechs que oferecem muitas coisas, muitos serviços, praticamente sem custo, com custo menor. Então, já acho que o Banco Central liderou um pouco na sua agenda aí, #BC, essa desintermediação em algum aspecto, né? Mas os bancos eles continuam aí com filão. Resta saber se eles vão querer usar esse capital todo. Como eles vão querer usar esse capital todo? A criatividade é grande, quer dizer, são pessoas inteligentes que estão lá e, eventualmente, amanhã os bancos começam a entrar até em outros segmentos. No caso do Bradesco, por exemplo, eu questionei por que ele não faz um spin-off da área de saúde, por exemplo. Teve um momento aí que o mercado estava pagando múltiplos absurdamente altos, talvez a Paula queira comentar um pouco, né? Teve Redditor, teve Hapvida, Intermédica. Se o Bradesco, com o capital dele, spin-offasse aquilo e plugasse aí uma rede hospitalar, alguns investimentos, você tinha uma empresa aí que poderia valer metade do banco, por exemplo, né? Os bancos eles têm muito capital e tem capital humano também. Então, eu fico bastante confortável com essa posição aí, 8 vezes lucro, 7,5 vezes lucro, é bem tranquila.